Boa noite, amada Igreja do Senhor. Mais uma noite na presença do Deus vivo. Cumprimento os que estão nos assistindo pela internet. Que Deus abençoe mais uma noite a vida de vocês, no nome de Jesus. Peço ao pastor Afrânio, por favor, que possa ler o Evangelho de Marcos 4, somente dois versículos, 35 e 41. Evangelho de Marcos 4, só 35 e 41. Por favor, pastor, e nos abençoe em oração, por favor. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Te bendizemos, Deus vivo, glorificamos e te exaltamos pelo fato de seres entre nós a figura sublime, sobremodo excelente, a nos reunir, a nos congregares. És tu quem nos comandas, e já o fizeste através dos 5 minutos de oração, através de uma tremenda e maravilhosa ministração, tremendos e maravilhosos louvores. E agora também capacita-nos para que estejamos à altura de receber a palavra que já colocaste no coração da tua serva, a missionária Mara Macambira, já devidamente ungida pelo teu Espírito Santo. E desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, amada igreja. Deixa eu abrir aqui o meu tablet para melhor visualizar. Amada igreja, esse texto é muito conhecido pela igreja, onde Jesus chama seus discípulos. Não foram os discípulos que chamaram Jesus para entrar no barco, mas Jesus chama os discípulos para entrar no barco, porque haveria uma reflexão coletiva, haveria uma reflexão individual, haveria um propósito, Deus vivo, forjar nos seus discípulos cada vez mais o perfil que Ele deseja, individualmente e coletivamente. Então o Senhor deixa as multidões e mais de forma objetiva vem para falar com seus discípulos, vem para ministrar os seus discípulos. E o que é interessante, amada igreja, que o Senhor vai e entra no barco e fala do lago, mas esse lago, ele tem dimensões como se fosse mar, porque ele é muito grande. Por que o Senhor sabia que na metade do caminho essa tempestade viria? Jesus já sabia. O ensinamento aos discípulos, o ensinamento coletivo individual, exatamente era em meio a essa tempestade, para forjar nos seus discípulos o perfil que Ele quer. E o Senhor entra no barco. E o que é interessante é que, na metade do caminho, o barco é assolado por essa tempestade. Historiadores dizem que há um fenômeno que, devido esse lago, esse mar da Galileia, ser abaixo, 220 metros abaixo do mar Mediterrâneo, e está entre montanhas, então quando os ventos fortes descem do Monte Hermon, e fica emparedado, ele causa um vento muito forte, a ponto de as ondas se tornarem grandes. Mas, amada igreja, o Senhor Jesus sabia disso, sabia. Então nós temos um cenário, Jesus, os discípulos, o barco e a tempestade. Nós temos um cenário onde o Senhor queria falar com os seus discípulos. Nós temos um cenário, quando nesse cenário, o coração de cada discípulo ia expressar para ele e o ensinamento que ele queria dar, amada igreja. E o que é interessante é que os discípulos tinham toda a liberdade de pular do barco. Os discípulos tinham toda a liberdade de pular, mas eles sabiam que o seu mestre estava no barco, estava direcionando o barco. Eles sabiam que o mestre ali, de alguma forma, ia socorrê-los, iria ajudá-los. Então, e o Senhor precisava desse momento para fortalecê-los, tanto que mais na frente o Senhor fala, homens de pequena fé, tímidos, trancados, no sentido do propósito que Deus
queria e desejava de cada um deles. Então, amada igreja, o Senhor leva esse projeto adiante para falar com cada discípulo, porque quando eles começam a clamar, a Bíblia diz que o barco estava para ser inundado, o barco estava para ser arremessado. Quando eles clamam, Senhor, em outras versões, Mestre, venha nos salvar. E essa palavra salvar, ela é muito profunda. Ela não é somente de liberar do perigo. Ela não é somente de liberar de uma luta também. Mas ela também traz um cunho. Ali Deus sabia, os discípulos sendo aperfeiçoados, os discípulos sendo purificados, os discípulos, cada um na sua limitação, cada um, Deus treinando cada um para o propósito coletivo, treinando cada um para uma purificação coletiva, treinando cada um para o propósito que ele estava forjando em cada discípulo. Então, esta palavra também salva-me, com certeza, havia discípulos também crescendo, desenvolvendo e pedindo cada vez mais de Deus atingir a estatura do próprio Cristo. Então, amada igreja, vem a tempestade de uma tal forma, e o Senhor de forma proposital silencia. O Senhor de forma proposital se cala. O Senhor de forma proposital está dormindo. Mas dormindo mesmo, que ele não ia enganar, literalmente ele estava ali, ele estava no controle do barco, ele estava ensinando os seus discípulos, ele estava fazendo com que os seus discípulos cada vez mais crescessem diante dele. Então o Senhor literalmente estava dormindo. Quando os discípulos vêm até ele, o Senhor estava esperando exatamente nesse momento os discípulos exercitarem o que haviam aprendido, os discípulos exercitarem e de enfrentar, se possível, essa tempestade no nome dele, mas ele estava no barco. E quando os discípulos clamam por ele, e ele vira, homens de pequena fé, vós sois tímidos, ou seja, esse perfil, essa maturidade, esse crescimento, ele estava exercendo em cada discípulo. Quando ele se levanta e fala e ordena para o mar, para o vento, que acalmasse. E a Bíblia diz que houve grande bonança. O Senhor, nesse cenário da tempestade, Ele nos ensina muitas coisas. Ele nos ensina o quanto nós somos e precisamos ser dependentes a Ele. O quanto os discípulos sabiam já essa rota. Mas os discípulos não esperavam a forma da tempestade. Mas Jesus sabia, e não tem melhor forma de provar o coração numa tempestade, não tem a melhor forma de provar o coração numa enfermidade, não tem a melhor forma de provar o coração em guerras e lutas, para saber se o coração é realmente de um discípulo, para saber se o coração realmente está sendo purificado, se está sendo santificado como discípulo. E Deus precisava. O Senhor precisava, e de vez em quando ele trazia um sentido coletivo, porque juntos, tendo aquela experiência daquela tempestade, e o Senhor falando individualmente com cada pessoa, chegaria ao ponto que Deus queria, chegaria na performance que Deus queria, porque os discípulos estavam no barco, mas o próprio Cristo estava também no barco. Então, essa tempestade que o Senhor fala com os discípulos ensina muito as nossas vidas, individualmente, porque Ele fala individualmente e coletivamente. Cada um tem uma responsabilidade no corpo de Cristo. A responsabilidade não é só do seu irmão, é sua também. Então, o Senhor, nesse momento dessa agitação da tempestade, por que tempestade educativa? Porque é educação na justiça. Ele vai nos educar na justiça. Ele vai individualmente, coletivamente, nos educar na justiça. Na forma que Ele deseja, no jeito que Ele deseja, da forma que Ele deseja, para poder o seu reino ser inabalável, para poder o seu reino ser fortalecido, para que cada um tenha o perfil que Ele deseja que tenha, diante das verdades. Então, aquele ensinamento da primeira tempestade era para os discípulos, aperfeiçoá-los, moldá-los, amadurecê-los, santificá-los, para cada atividade que Deus colocaria nas mãos dele. Amada igreja, e o que é mais lindo é que no final do texto, no início, fala da tempestade, mas no final do texto fala, e o Senhor deu ordem, e o Senhor repreendeu o mal, e o Senhor repreendeu a tempestade,
E o Senhor fez a obra que tinha que fazer para que os seus discípulos, ainda no barco, olhassem a dimensão do poder dele, presenciassem a dimensão do poder dele. Porque ali, com certeza, o Senhor Jesus, como Deus, como Criador, estava dando ordem a quem Ele criou. Estava dando ordem para que ele se acalmasse. E isso me traz uma lição muito grande, amada igreja. Seja em qualquer adversidade, enfermidade ou coisa parecida, o Senhor está no barco. Se você tem o Senhor como o mestre, o Senhor da tua vida, Ele vai acalmar a tempestade. Ele vai trazer a direção correta à tempestade. Ele vai acalmar porque Ele está no barco. Seja qualquer notícia de enfermidade, seja qualquer coisa que venha fazer com que o discípulo pule do barco. Com que o discípulo pule do barco. Mas o discípulo que entende o projeto de Deus, ele não faz isso. Mas ele segue o seu mestre. Ele vê o propósito que tem. E aquela tempestade trouxe coletivamente e individualmente a visão exata que Deus pede de cada um. A visão exata que Deus deseja de cada um, para que o barco não afunde. E jamais afundará, porque Cristo está no barco, e Ele é o Senhor das nossas vidas, da vida da igreja, da vida do corpo, da vida de cada irmão que está aqui. Amada igreja, a segunda tempestade, acho que 2 pregações tocaram aqui que eu não lembro. Houve uma tempestade de vida sobre a vida de Jó. Mas onde que eu quero chegar? Jó perdeu bens, Jó perdeu filhos, Jó teve uma palavra maldita da sua esposa, mas ele não recebeu. E Jó teve amigos que se colocaram contra ele diante de uma adversidade. Mas o que é mais interessante, que o significado da palavra ele a faz, meu Deus, é puro ouro. Então ele a faz quando começa o primeiro discurso com Jó. Ele a faz, acreditava em Deus. Mas ele a faz, não queria escutar o gemido, a dor de Jó, a tal ponto que ele as fala que as palavras de Jó enfadonhava, eram palavras enfadonhas, impaciente e irritante. Ele a faz não queria entender Jó da forma que era para ser entendido. Ele a faz veio para apontar a Jó. Ele a faz veio para neutralizar qualquer Deus na vida de Jó. E interessante que Bildade, o significado do nome de Bildade é mistura. Bildade também vem com discurso para cima de Jó. Uma mistura de emoções em cima de Jó. E coloca assim, em Jó 8:1, chama as palavras de Jó de vento impetuoso, como se as palavras de Jó fossem destruidoras, como o desabafo de Jó, o gemido de Jó, a dor de Jó fosse algo tenebroso, algo prejudicial. Aí vem Zofar. Zofar, o significado dele é áspero, é rude. Ele vem em Jó, capítulo 11, versículo 2, e chama de tagarela Jó, e diz assim para ele, porque tu te justifica? Ou seja, os 3 amigos de Jó não tiveram o entendimento perfeito que Cristo, que o próprio Deus estava querendo para poder naquele momento. Jó, um homem justo, mas estava amadurecendo numa prova difícil. Jó, um homem que amava Deus, mas estava sofrendo numa prova difícil. Jó, um homem fragilizado pelas lutas, pelas perdas. Nem todo mundo tem essa capacidade, mas Deus aprove a Deus escolher Jó. Os 3 amigos não tiveram o amor de Deus, a visão de Deus, para poder chegar com Jó e apacentá-lo como deveria. Mas Deus levanta um, Eliú, e o mais novo de todos, e o que é mais lindo, Eliú, no 32:21, diz algo muito lindo. Não farei acepção de pessoas, nem usarei de elogios para com o homem, porque se assim fizesse,
Deus já teria me destruído. Então Eliú entra nesse momento e começa a colocar devidamente o que Jó estava passando. Mostra para Jó que o propósito de Deus é maior, que a inteligência de Deus é maior, que os desígnios de Deus é maior. E ele tinha permitido aquilo na vida de Jó, para que pudesse chegar num propósito devido ao que Deus queria de Jó. Eliú apluma a visão de Jó, não o acusando, mas apluma a visão de Jó devido à luta. Acalma Jó. Jó reconhece e diz que palavras soltas ele liberou, porque desconhecia o propósito de Deus, os desígnios de Deus, e colocava a mão na sua boca, porque grande é o desígnio de Deus em cada luta, em cada tempestade, em cada adversidade. E Jó reconhece a soberania de Deus e vê o quanto ele é pequeno diante do propósito de uma tempestade de vida, diante de um propósito para Deus abençoar 3 vezes mais, diante de um propósito que eu imagino que Jó, depois de restabelecido, quando ele chegava e falava para multidões, pessoas caíam aos pés do Deus vivo. Porque esta prova era para que Jó, cada vez mais, divulgasse o Deus não só de olhar, mas de ouvir, de sentir, de viver e ter uma experiência com Ele. E Eliú foi o único que disse para Jó, e de forma linda, justifica Jó em Cristo, justifica Jó em Deus e mostra devidamente para Jó. Jó, quando vê aquelas palavras de Eliú, se sente confortável, se sente tocado, se sente completamente diminuído diante de Deus, do propósito que Deus queria com Jó. Amada igreja, foi uma tempestade federal, mas que Jó no 42:2 diz assim: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrado. Na verdade, falei do que eu não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, porque Eliú veio com um discurso correto sobre a vida de Jó. Eliú veio com uma palavra correta sobre a vida de Jó. E isso fez com que Jó olhasse para os céus e disse em outras palavras: ó Senhor, eu falei que um aborto era mais feliz do que eu. Ó Senhor, eu já não aguentava mais a dor, porque durou meses essa dor. Durou meses, não foi um dia, não foi outro dia. Foi um tratamento federal sobre a vida de Jó. E Jó reconhece os desígnios. E Jó, quando sai dessa prova, com certeza, a intimidade, a comunhão com Deus aumentou. Porque Deus precisava provar alguém. E Deus provou o justo Ló. Em nenhum momento aqui, igreja, está sendo colocado personagens em Jó, personagem em Bildade, personagem em Zofar, ou personagem em Elifaz. O sentido daqui é a essência do ensinamento, e não de alocar personagens, mas o que Deus nos ensina sobre o sofrimento de Jó, que a última palavra seja um diagnóstico crônico, seja uma palavra que é impossível para os homens, mas para Deus não é. Seja qualquer diagnóstico, seja o que for, percebe que nessa segunda também, tempestade, Deus deu a última palavra, amada igreja. E assim, para todos os intempéries da igreja, que ela está nesse barco onde as aflições desse sistema têm batido, têm tentado inibir a igreja do Senhor, têm tentado abafar a igreja do Senhor. Mas Jesus está no barco, está nas nossas vidas. Amada igreja, a terceira tempestade, que é algo muito interessante. Deus chama o profeta Jonas e diz assim para Jonas: eu quero que tu vá salvar vidas em Nínive. Jonas sabia que os ninivitas eram maldosos, sangrentos, perversos. E Deus sabe como ir direcionando o seu profeta para o seu propósito. E Jonas resolve fugir. E em vez de Jonas ir para Nínive, ele vai para Tarsis. É como se Nínive ficasse à direita e Tarsis à esquerda. E o que é interessante é que para Nínive seria 3 meses de barco. Para Tarsis, 1 ano. A Bíblia é certíssima quando ela diz: e ele fugiu da presença de Deus.
Ele saiu. Ele propositalmente fugiu da presença de Deus. E Deus, no seu amor, faz um grande peixe engoli-lo. E Deus, no seu amor, ali, Jonas clama a misericórdia de Deus. E Jonas volta ao cenário que Deus queria. E vai a Nínive. É muito linda a conversão nacional de Nínive. O que um homem pode fazer? O que um homem pode fazer? Mas é uma conversão muito linda de Nínive. Jonas vê aquilo, vê aquela conversão, ferido, porque como se eles não merecessem, ainda sendo tratado por Deus. Ele vai, sobe num lugar alto para ver o que mais coisas iam acontecer lá. E ele acaba descansando e deitando. O Senhor faz uma planta nascer para cobrir Jonas. E faz com que essa planta também morra. E Jonas reclama. Aí o Senhor diz assim: por que estás reclamando de uma planta que tu nem criaste? E eu não haveria de ter misericórdia da nação de Nínive? E eu não teria de ter misericórdia? E o que me pega a reflexão dessa tempestade de Jonas? Deus, no seu amor profundo, não descartou Jonas. Trouxe Jonas. Ministrou sobre Jonas. E sabia que ele ia dar continuidade. Deus sabia que ia dar continuidade no tratamento que ele queria com Jonas. Para que ele pudesse amar aquelas almas e servir o propósito dele como Deus estava falando. Igreja linda, porque essas três tempestades? Porque essas três tempestades trazem a intervenção direta de Deus, traz ensinamento de Deus, traz direções de Deus, traz reflexões de Deus, traz vida de Deus para nossas vidas. E amada igreja, Deus, eu ainda tenho algum tempo, acho que eu tenho 10 minutos, 15 minutos eu tenho. Eu peço que o ministério de louvor venha, mas ainda não acabou, por favor. Que o tecladista, por favor, toque. Mas ainda não acabou. Mas já vamos finalizar. Amada igreja, eu já peço que a igreja fique de pé, por favor. Que a igreja fique de pé, por favor. O teclado, por favor, Carol. Amada igreja, olha para cá. Eu sei aqui que todos são discípulos. Não tenho dúvida disso. Mas a cada dia Ele pede de nós um crescimento, um aperfeiçoamento, um desenvolvimento. Eu costumo dizer que a palavra no altar começa pelo pregador. Grande responsabilidade temos, começa por nós. Primeiro Deus falou, iluminou o nosso coração para depois passar para a igreja. E essas tempestades que Deus sabe que acontecem, estão para acontecer, Ele tem nos preparado para saber como vamos encará-las. De que forma vamos encará-las? E de que maneira vamos encará-las? Fugindo como Jonas? Ou ficando como os discípulos no barco? De que maneira vamos encarar uma enfermidade, uma doença, uma tribulação, uma guerra, uma luta, uma adversidade? Fugindo como Jonas? Ou recebendo todo o comando do Cristo vivo? E as tempestades, Ele sabe que a qualquer momento pode sobrevir. De várias formas e de várias maneiras.
Mas será que eu tenho me preparado na igreja? Será que eu tenho deixado o Senhor preparar? Será que as fragilidades têm se fortalecido? Será que a fé tem crescido? Será que o posicionamento como Deus pede de cada discípulo tem aparecido? As tempestades estão aí, não sabemos o dia de amanhã. Mas as notícias, as enfermidades que sobrevêm, as necessidades, elas pulam. E como nós vamos deparar com a tempestade? Deus conhecia cada discípulo daquele barco. Eu imagino Deus olhando para cada coração e vendo o valor de cada coração. E vendo o aperfeiçoamento de cada coração. E vendo o crescimento de cada coração. E vendo a entrega de cada coração. E Ele termina a tempestade da primeira. Repreende. E o mar se acalma. Porque é a propósito dele. Individualmente e coletivamente a propósito. É tempo de buscar o Senhor. Deus sabe o teu coração para com Ele. Deus sabe o teu coração para com Ele. Basta falar isso. Deus sabe. Ele só quer que você cresça. Que eu cresça. Que nós cresçamos. Porque em breve nós seremos arrebatados. E aquele que tiver o coração segundo Cristo será arrebatado. Senhor, muito obrigada por esse momento. Uma palavra simples que não se compara a pregadores que vêm aqui no altar. Mas eu só quero falar exatamente o que Tu queres, Pai. Dentro das minhas limitações, das minhas fragilidades e debilidades. Nos abençoe, Pai. Nos leve ao nível maiores, Pai. Nos leve cada vez mais segundo o Teu propósito, Pai. E vai nos purificando, curando, sarando, santificando. E vai nos posicionando diante do Teu reino. É o que nós Te pedimos, Pai. Tu estás no barco. Tu és o comandante. Tu és o Senhor que repreende ventos e tempestades. Tu és o Senhor que traz a bonança. Tu és o Senhor que traz a vida. Bendito, bendito.